Salve, salve galerinha, você que é ligado no nosso canal Cultura e muito mais. Hoje é um momento bem interessante porque eu convidei um grande amigo meu, um grande amante aí da leitura, um grande amante da literatura, Reinaldo. Muito bom ter você comigo aqui, Reinaldo, no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje para falar de uma obra muito interessante chamada A Flor da Inglaterra, de George Orwell. Então, se você quiser saber um pouquinho desse nosso bate-papo, fique com a gente até o final. Beleza então, galerinha. Estou em mão aqui uma obra muito rica, sim, muito legal, muito excepcional. A Flor da Inglaterra. E para falar um pouquinho dessa obra, eu convidei meu grande amigo Reinaldo para estar aqui com a gente, né? O Reinaldo que é, como eu vi falar na intro, ele é muito apaixonado por leitura, muito apaixonado por literatura. E não é à toa que ele está fazendo parte do nosso canal Cultura e muito mais. Muito bom ter você com a gente, viu, Reinaldo? Aqui abrilhantando ainda mais o nosso canal. Para falar um pouquinho então dessa obra que foi escrita ali, publicada na verdade em 1936, de George Orwell, ele ambienta essa obra na verdade ali na Inglaterra, né? Não é à toa que o título A Flor da Inglaterra. E inclusive é uma metáfora, viu gente? Uma metáfora, eu estou me contendo aqui para não dar spoiler em alguns pontos, né? Mas fique despreocupado, que eu não vou dar spoiler, eu vou apenas aguçar a tua curiosidade. Nós temos essa missão, né, Reinaldo? De aguçar a curiosidade para a leitura dessa obra monumental. Então, Flor da Inglaterra, na verdade, é uma metáfora de uma flor existente de fato na Inglaterra. Eu posso falar o nome? Pode. Aspidistra, né, o nome da flor. Essa flor, na verdade, ela tem uma adaptação a lugares lúgubres, a lugares assim não tão habitáveis para vegetação. E ela consegue se adaptar a esse meio. Então, você vai perceber que você vai conhecer, na verdade, um personagem chamado Gordon, que é um dos personagens, que é um dos protagonistas dessa obra. E você vai perceber uma semelhança muito grande. Daqui eu não vou mais adentrar mais, tá? Vou deixar você sentir um pouquinho essa curiosidade. E ele tinha uma namorada também, né, Reinaldo? Rosemary. Rosemary. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, Reinaldo, do momento que você mais gostou assim, da obra, dos meandros da narrativa e o que de fato você recomenda, por que você recomenda essa obra para os nossos inscritos do nosso canal? Tá, pessoal. Vamos começar pelo início da obra, né? Eu, particularmente, achei que o início é muito monótono. Mas eu vi que o autor tentou fazer isso de propósito. Porque a vida do Gordon, ela é monótona. E muito. É tediante. Né? A gente percebe isso lendo, como ele reage, como ele faz as coisas, como ele decidiu levar a vida. É tudo muito chato. E até certo ponto da história eu estava quase dormindo. Teve um ponto que eu dormi mesmo assim, eu tava lendo assim, mas depois da metade o negócio começa a ficar muito mais interessante. Particularmente eu achei que A Flor da Inglaterra é uma das produções do George que fica meio ofuscada por causa dos outros dois grandes sucessos, né, que foi 1984 e A Revolução dos Bichos. Aí é aquele velho ditado, uma estrela ofuscada por uma estrela maior ainda. Não é um livro ruim, mas ele tem características muito mais humanas. É algo muito mais próximo da nossa realidade. Não é tão fantasioso quanto 1984, a Revolução dos Bichos, com os porcos tentando tomar o poder da fazenda, ou o Ministério da Verdade, que manipula tudo. Mas é um livro muito interessante, principalmente por causa da decisão do Gordon, que eu acho que não tem problema falar, né? Não, essa é a parte assim, interessante da gente falar, né? Porque é o fio da narrativa, né? É que todo mundo vai ler desde o início, né? Desde o início você vai estar inteirado sobre isso, né? O Gordon, ele, no início da história, por causa da convivência dele com a família dele, por causa da infância dele principalmente, ele decide que o dinheiro era uma coisa ruim, que o sistema era corrupto e que ele ia declarar guerra ao dinheiro. Detalhes à parte, ao longo da história a gente percebe que ele não faz isso porque ele quer criar um sistema perfeito, ele quer fazer uma revolução, criar uma utopia. Ele não faz isso por causa disso. Né? Quando eu estava lendo, eu tinha as minhas dúvidas. No início eu pensei, não, ele é um intelectual, ele é um leitor, um escritor, um poeta, né? Não tão bem sucedido, mas ele leu vários livros.
Ele tem um conhecimento muito aprofundado de mundo. Então eu pensei, ele deve estar tentando criar uma utopia, ou algo próximo disso. Mas quando eu fui chegando assim no final, conforme eu ia chegando no desfecho, que tem o processo de epifania do personagem, quando ele passa por aquele momento na vida dele e ele começa a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Não vou falar o que acontece. Isso. Não posso, né? Pô, desfecho do livro. Não pode. Mas eu percebi que ele só fazia isso porque, no fundo, ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele estava errado, mas ele precisava o tempo todo autoafirmar a si mesmo que ele estava certo. Que tudo que ele estava fazendo era pro bem dele e que ele estava melhor daquele jeito. Mas ele não estava. Diga-se de passagem, né? É engraçado pensar porque ele, no início, ele queria ser um homem livre. Queria ser livre do sistema. Mas, na busca dele por liberdade, ele acaba se tornando o maior escravo do destino. Porque ele vira escravo das próprias convicções dele. Ele não consegue mais fugir daquilo que ele tinha estabelecido no início da vida dele, quando ele ainda era praticamente um ignorante, né? Então, ele passa a vida inteira assim, né? Mas acontecem umas coisas lá que vale muito a pena ler, principalmente por causa das discussões do livro. Sim, em relação ao modelo capitalista, o modelo socialista, que ele tem um amigo que é o diretor daquela revista Anticristo. Olha o nome da revista, né? Anticristo. Anticristo é o nome da revista. E ele é socialista. Ele é o amigo dele se chama Revelstone. Ele é um rico socialista. Sempre. Socialista é rico, sempre. Tu nunca vai ver um socialista pobre. É um fio para nossa discussão também em próximos vídeos, né? Mas é bom você ter tocado nesse assunto, viu, Reinaldo? Que ele aborda, na verdade, uma discussão muito profunda, né? A gente vê nos meandros da narrativa essa questão do socialismo, do capitalismo, né? Da contradição do socialismo. Ele aborda isso aqui dentro do livro também, né? Da hipocrisia do socialismo. Também ele é um escritor. Gordon, ele é um escritor. Só que ele, nas suas produções, ele é um pouquinho frustrado, né? Ele é um pouquinho frustrado porque ninguém dava o holofote devido às suas escritas. E ele acaba que levando isso para si, né? Levando isso para si, declarando guerra ao dito dinheiro. Porque ele fala que tudo na vida é por conta do dinheiro. Tudo é por conta do dinheiro. Inclusive, ele faz até uma paródia com relação a algumas passagens da Bíblia, né? É muito interessante também, né? 1 Coríntios 13, né? Se não tivesse dinheiro, né? Nada disso aproveitará, né? E tal, ele fala, se não tivesse amor, né? Então, é muito legal isso aí, gente. Por quê? Porque você acaba que no meio da narrativa, como o Reinaldo falou, no início foi claro, ele está ambientando ainda a obra, ele está apresentando a vida monótona de Gordon, mas aí você vai crescendo junto com o personagem, você vai se enveredando, vai se aventurando com ele e vai aprendendo diversas lições que ele está te passando. Né? Que ele está te passando. Então, além dos outros personagens que você vai conhecer aqui dentro, que eu não falei de forma proposital, nem o Reinaldo também, você vai ver e você vai se encantar e você, a cada momento, a cada capítulo que você lê, você fica com sede do próximo. Né? E aí, você num piscar de olho, você já está no final ali, poxa, já terminou, né? Já terminou, né? O final é até meio... Tipo, terminar assim... Então, ponto. Já não vamos falar mais. Já não vamos falar mais, senão... Então, gente, mais uma recomendação do nosso canal Cultura e Muito Mais. Uma obra de George Orwell, A Flor da Inglaterra. Então, se você quiser saber mais dessa obra, se você já leu também, deixe o seu comentário. Né? Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com teus amigos, com todos. Reinaldo, muito bom ter você com a gente. Foi um prazerzaço mesmo nesse nosso bate-papo. Valeu, galerinha.